Olá, sejam todos bem-vindos à Escola de Dono, o podcast do caos ao lucro, onde você entende tudo que envolve assuntos sobre gestão, empreendedorismo e soluções práticas que vai ajudar a transformar o seu negócio. E aqui, o conteúdo de hoje, como responsabilidade aqui da Escola de Dono, é sempre trazer conhecimentos que vai te ajudar a colocar tudo de forma mais simples no seu negócio. A ideia é que você mude a sua mentalidade e que o seu negócio ele mude de patamar. Então, tudo que for compartilhado aqui, ele vai seguir o seguinte propósito no qual a gente defende constantemente. A gente acredita que o resultado que você não tem é do conhecimento que você não domina. E aí a nossa responsabilidade é estar aqui para poder te formar e te entregar ferramentas que você possa colocar já no dia seguinte. E hoje nós vamos mergulhar em um conteúdo que ele é ignorado, mas que ele é muito importante e que às vezes por uma ausência de conhecimento, de conexão, de network, de perguntar, de conversas entre empresários, esse assunto ele passa despercebido e aí chega em algumas notificações, começa a doer no bolso e aí você vai realmente entender a importância. E hoje nós vamos falar aqui sobre registro de marcas, a sua importância. Nós vamos mergulhar nesse conteúdo com uma pessoa que ela é gabaritada nesse assunto, que ela gera muitas transformações em relação aí com seus clientes sobre esse conteúdo. Uma pessoa muito gabaritada. Vou falar aqui um pouquinho dela. E aí só para vocês aguentarem a pressão desse profissional. Técnica em administração, formada em direito, pós-graduado em propriedade intelectual, especialista em registro de marcas, pós-graduado em gestão empresarial e atualmente também top voice aí em gestão de marcas no LinkedIn. Então hoje eu apresento aqui para vocês Mariana. Olha! E aí, Maria, essa pressão mesmo aí desse currículo? Muito obrigada! Que prazer estar aqui, que bom ter essa oportunidade de falar sobre registro de marcas com tantos empresários. Realmente, é exatamente isso que você falou. Muitas vezes ignorado, a galera só procura na hora que dói no bolso, mas hoje todo mundo vai compreender por que é tão importante saber sobre isso antes, como isso é importante para o próprio negócio, como isso é importante para fazer o que a Escola de Dono traz, que é elevar o nível do seu negócio, mudar de patamar. Então, assim, hoje acho que a conversa vai ser muito boa, hein? Tô animada. Para começar, pergunta simples e que eu acredito que todos os empresários vão pensar de imediato. O que é marca? Depois que a gente definiu o que é marca, como é que é o processo de registro? Por que eu tenho que registrar? E qual que é a sua importância? Olha! E aí, aguenta? Vambora! Tá falando com a pessoa certíssima. Vamos lá. O que é a sua marca? Sua marca é exatamente a forma como você se coloca para os seus clientes. Então, como o seu cliente vai falar de você para outra pessoa, é a sua marca. Pode ser uma marca pessoal, e aí ele vai estar usando o seu nome, mas pode ser a marca do seu negócio, e aí vai ser o nome do seu negócio. Então, nós temos aí grandes marcas, Havaianas, Coca-Cola, Facebook, tudo isso são marcas. Por outro lado, a gente também tem as marcas pessoais. Você é o nome das pessoas, por exemplo, Bianca Andrade, Boca Rosa, Joel J, são grandes marcas pessoais. Então, a Virgínia. Virgínia, Nossa Senhora. Então, assim, marca é isso, é a forma que as pessoas te conhecem. E para que a gente registra uma marca, então? O registro de marca ele vem justamente para legalizar essa marca no seu nome. Se tornar um bem, um patrimônio, seja seu, no seu CPF, seja da sua empresa, no seu CNPJ. O primeiro conceito de registro de marca ele vai envolver essa questão da legalização. Mas a gente tem vários outros pontos muito importantes que são trazidos justamente por conta do registro de marca. Por exemplo, além de você se tornar o verdadeiro dono da marca, que vai ser essa legalização, você tem exclusividade de uso dessa marca no Brasil todo. Então, ninguém no país que a gente mora vai poder usar a marca igual ou parecida com a sua. Isso que é exclusividade. Você também tem um aumento do patrimônio do seu negócio. Então, a marca ela é um bem igual ao seu carro, à sua casa, só que ela é chamada de um patrimônio intangível, um bem intangível, né? Você não pega, mas ele existe. Da mesma forma que você registra sua casa lá no registro de imóveis, a gente faz o registro da sua marca, porém é no INPI, um instituto inclusive do governo, e ela se torna também um patrimônio, vale dinheiro. Tem várias marcas por aí que
o pessoal chama de valuation, né? O valor da marca é até maior do que os bens móveis da marca. Então, a gente está falando de dinheiro mesmo. Ah, Mari, mas por que isso é importante? Isso é importante se você pensar em vender a sua marca mais para frente, seu negócio, sua empresa. Sua empresa vai valer pelo menos 30% a mais, só por você ter o registro da marca. Você vai ter essa importância também na hora que você for procurar um investidor. O investidor vai falar, olha, eu posso investir nesse negócio porque pelo menos a marca está registrada, me passa uma segurança e também já mostra que existe um patrimônio. Para você ter ideia, em processos judiciais, muitas vezes, quando a pessoa não tem condições de pagar o processo, e aí vem aquela questão de bloqueios judiciais, e buscam patrimônios e não encontram dinheiro na conta, existem vários casos onde as marcas são penhoradas. Então, assim, não é só a marca, é o dinheiro também que ela vale. A gente está falando de patrimônio. Marca hoje seria equity? Seria. Porque é muito aquela da gente agregar ao negócio, não necessariamente envolvendo ali, como eu posso dizer de forma mais simples, transações bancárias. Então, assim, eu criar uma autoridade da minha marca, do que eu represento, a experiência que eu proporciono para o meu cliente ao consumir o meu produto e ao meu serviço. Então, entenda assim que o equity e a marca em si, ela está muito naquela do intangível, mas caso a gente não tenha esse intangível em relação àquela nossa marca, a gente não consegue tocar a estratégia da empresa. Perfeito. Então, para a gente que está muito ligado aqui na parte de gestão financeira, gestão tributária, contábil, jurídica, o que a gente percebe? Se o gestor ele não se preocupa com esse início, que é, olha só, o que eu sou, quem eu sou, dificilmente ele vai ter clareza no que ele vai oferecer. Se a minha marca é isso e ela conversa e ela entrega esse padrão de mensagem, toda a estratégia ela Perfeito. consegue se desenvolver de forma mais fácil. Em cima daquilo, E você acaba desenvolvendo uma comunicação muito mais alinhada com o seu negócio. Porque você tem clareza do seu posicionamento, de onde você quer chegar. Para mim, a marca, quando você tem clareza da sua marca, você tem clareza da sua empresa como um todo. Para fazer provisionamento, para fazer planejamento, para fazer tudo isso. Inclusive, quando você monta, por exemplo, qual é a missão do meu negócio? Quais são as visões? As pessoas acham que missão, visão e valores não é muito importante. Mas quando você chega em um patamar que você deixa de ser aquela empresa do início, que você ainda está lutando para sobreviver, e passa a ser um pouquinho maior, onde você já busca expansão, isso tudo é muito importante. E aí, a gente volta para um dos outros benefícios da marca, que é justamente trazer essa autoridade para sua marca, trazer esse posicionamento. Às vezes, as pessoas não sabem o que significa o Rzinho ali do lado da marca da Havaianas, da Coca-Cola, mas eles olham para aquele R e falam, essa marca é confiável. Tá lá, tá escrito na Nestlé, tá escrito no Kit Kat. Então, as pessoas, inclusive, vinculam o registro de marca com coisa de marca grande. Eu já escutei isso de muitos clientes. Nossa, Mari, mas eu achava que isso era só empresas grandes que faziam. Não são só empresas grandes que fazem. Todas elas deveriam fazer, né? Justamente por conta de todos esses benefícios. Sem contar, e agora, essa parte é um pouco mais, vamos dizer assim, preocupante. Quando você não tem a sua marca registrada, você pode estar usando a marca de alguém que já a registrou. Se você está usando a marca de alguém que já a registrou, você está cometendo crime de uso indevido de marca. Crime mesmo. Você pode ser notificado, você pode receber processo judicial, você pode ter que pagar indenização por estar usando essa marca. Eu encontrei uma decisão agora, onde o dano moral determinado pelo juiz foi de R$50 mil. Então, assim, a falta do registro pode te trazer um BO muito grande. E ter o registro te traz benefícios muito bons. Sim. Por isso que eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque a galera não sabe que isso existe. Sim. E eu acho que o pessoal vai, assim, explodindo cabecinha, isso, sabe? E o que eu vejo, assim, na prática do dia a dia, que muito se fala de plano de negócio, dessa estrutura do plano de negócio. Então, assim, a gente já se envolveu em plano de negócio de N instituições e em nenhum momento é citado, por exemplo, beleza, você precisa ter um nome, mas não fala, por exemplo, o que aquele nome ele tem como representatividade. E aí, onde eu vejo que
foca, e não mais importante ou menos importante, existe um foco na parte contábil, na parte dos números, na parte de atendimento, mas a gente esquece, por exemplo, o início que é, olha só, olha como é a minha casa. E aí, às vezes, eu vejo que o empresário, ele tem uma dificuldade de criar um planejamento estratégico porque ele não sabe quem ele é, o que ele precisa fazer, como é que ele precisa se comunicar para o cliente. Sim. Então, olha só, minha marca, beleza, sei lá, vou colocar aqui como exemplo, hipotético, tá? Maria do doce de algodão, alguma coisa. Tá, mas o que é? Por que Maria do doce? Maria do Doce, o que essa marca quer dizer? Quais são as cores? Essa identidade. Sim. Todo o resto que você vai trabalhar aqui de estratégia para que você possa gerar autoridade para sua marca, para sua empresa. Sim. E aí, quando ele vai para aquele processo de missão, visão, valores, fica um pouco desconectado. Porque a marca dele diz uma coisa, mas toda a estrutura de plano de negócio diz outra. O ruído de comunicação, né? Exatamente. E aí, não é só questão de registro por si só. Porque às vezes a pessoa pensa nisso, é só pegar minha marca e registrar, eu estar vinculado aqui a uma instituição que vai garantir com que eu possa usar. Essa é a parte burocrática. Mas eu entendo que o registro de marcas, ele é além disso. É essa essência de planejamento, que é aquele seu pontapé inicial para você entrar em campo e você começar ali as suas jogadas. Perfeito. Quer um exemplo disso? Vamos falar da Apple. A Apple tem registro de marca em todos os formatos que você imaginar. Tudo. A maçã cinza, a maçã colorida, a maçã em todas as cores que eles já apareceram de qualquer jeito. A maçã preta e branca. Só o nome Apple. Sem maçã. Com maçã. Todos os jeitos. Quando você protocola um pedido de registro de marca que tenha qualquer fruta, a Apple vai contra você. Eles são donos da maçã? Não. Mas eles têm uma identidade visual toda em cima daquela maçã que ele não precisa estar escrito Apple no fundo do seu celular para você saber que é da Apple. Sim. Você não precisa nem de ver a maçã todinha. Você pode ver só uma partezinha dela e você fala Apple. Então, assim, tem a ver com esse investimento que eles fazem para que a marca deles seja posicionada na mente das pessoas e reconheçam de qualquer forma. E aí eles registram em todos esses formatos para ir além de só ter a marca no nome deles, mas justamente para ter a segurança de poder estar em qualquer lugar, estar em qualquer formato, estar de qualquer jeito e as pessoas saberem que são eles. E quando eles fazem isso de tentar impedir até que outras frutas sejam registradas, eles fazem o valor da marca deles ficar ainda maior. Vamos supor que não tivesse nenhuma outra marca no Brasil todo que tivesse qualquer fruta, só a Apple. Imagina o quanto eles valeriam por ser tão exclusivo. E aí eles buscam tudo isso em cima dessa questão de posicionamento, de marca, de visibilidade. Então, assim, é realmente além de só ter a titularidade. Tem muito a ver com o crescimento, com estar em um outro nível de negócio. E quando a gente fala em estar em outro nível de negócio, não precisa ser necessariamente de faturamento, de quantidade de clientes, mas de mentalidade de negócio. Porque tem gente que começa um negócio hoje e já tem essa mentalidade de um grande negócio, né? E aí, cara, às vezes você não está faturando ainda, mas você consegue fazer um planejamento estratégico tão bom dentro de todos esses itens que você pontuou, que é um grande negócio. Sim. E assim, Mari, na sua opinião, por que você acredita que esse conteúdo, essa etapa do registro de marca, ela é tão ignorada, ou talvez não é nem uma questão de ser ignorada, às vezes é por uma ausência de conhecimento mesmo. Isso é poucos profissionais que falam disso, a responsabilidade está ali nos educadores que estão falando sobre planejamento empresarial. Onde é que você identifica a raiz do problema? Ou está no empreendedor? Porque a gente sabe assim, que o empreendedor, eu vou colocar ali aquela relação de meia-culpa, 50-50. Olha, eu vou empreender. Na maioria das vezes a gente tem um histórico hoje que o empreendedor no Brasil, ele empreende mais por necessidade do que por oportunidade. E aí, às vezes, esse empresário que começou a empreender, cara, ele só quer, a primeira coisa que ele quer, eu preciso pagar as contas de casa, eu preciso levar comida para casa, eu preciso garantir que meu filho tenha uma boa educação. Perfeito. E eu não posso deixar a barriga doer da turma que está lá em casa. E aí, eu entendo que essa meia-culpa, ela é válida, sabe? Mas
ela tem um tempo para acabar. E aí é onde a gente sempre fala ali das fases do empreendedor. A primeira fase, olha, valida o negócio, é aquela fase de sobrevivência. Mas a partir do momento que esse empreendedor ele passa da etapa de sobrevivência, aí na minha opinião, eu acho que é justificativa de que, eu não sabia, eu não me liguei, já não faz tanto sentido, porque a etapa mais difícil, poxa, realmente, ele tem que pagar, ele tem que garantir o mínimo de sobrevivência, mas depois disso é responsabilidade do empresário. E aí, às vezes, ele acha que o empreender é só alugar uma sala, um galpão, abrir, colocar uma porta de vidro e aguardar que as coisas aconteçam. E aí é onde ele começa a pensar, na época que eu estava na sobrevivência eu ganhava mais. Mas não é, porque o estilo de vida dele no momento era diferente. Sim. E aí quando ele passa a entrar em um jogo pós-sobrevivência, ele já não está mais brigando no mesmo mercado. Sim. Já tem pessoas que estão mais ligadas em marketing, em treinamento de venda, em estratégia financeira, priorizou algumas coisas que ele não priorizou, né? Estudo, um curso, alguma coisa assim. Aí, na minha opinião, essa meia-culpa funciona. Mas e a outra? Então vamos considerar assim que ele passou da etapa de sobrevivência. É negligência? É ausência do mercado? É nas escolas aí de empreendedorismo? Olha, você chegou num ponto delicado. E sua fala me traz duas coisas para a gente pontuar, inclusive. Tanto sobre falar sobre registro de marca na sociedade, quanto sobre o momento de registrar a marca. O que acontece? Por que as pessoas não dão tanto valor, vamos dizer assim, ao registro de marca? Primeiro, a gente tem a mentalidade do brasileiro, que é uma mentalidade que a galera espera vir o problema para depois querer resolver. Isso é um fato. A gente vê nosso judiciário lotado, é por conta disso. Vou dar um exemplo de demandas trabalhistas. Cara, você sabe que você tem que dar EPI para o seu funcionário. Não dá o EPI, espera vir um processo para poder resolver. No registro de marca é a mesma coisa. A pessoa sabe que precisa e ela acaba esperando receber uma notificação para correr atrás, e aí quer tudo para ontem e as coisas não acontecem para ontem. Então tem esse primeiro questão. Segundo ponto, o registro de marca ele passou a ser mais conhecido depois da internet. Principalmente depois da pandemia. A galera foi pro digital, e aí começou aquela confusão em ter o @ do Instagram certinho, e aí começou a descobrir que tinha gente que tinha a mesma marca. Porque um tempo atrás, sem o digital, se a gente tinha uma marca aqui na Bahia, a marca lá de São Paulo igual a nossa, a gente não ia descobrir nunca. Né? E aí, quando a gente foi pro digital, a gente descobriu, então começou a haver uma procura em cima disso. E aí, beleza, a gente entra falando dos profissionais que envolvem, né, a gestão. Vamos para o contador, para o administrador, para todas essas pessoas. Falta um pouquinho também esse conhecimento, buscar essa demanda, né? Ainda é pouco difundido na nossa sociedade essa questão do registro. Então, eu acho que é sim um papel de empresas como a Gestalt, de outras empresas que estão no dia a dia empreendedor, falar sobre isso, sim. Porque ninguém ensina a gente a empreender. Sim. Né? A gente procura caminhos e vai melhorando, mas a verdade brasileira é essa que você falou. A pessoa não vira empreendedor porque ela quer, ela vira empreendedora porque ela precisa. Se ninguém ensinou aquilo ali para ela, é realmente muito difícil ela descobrir sozinha. E ela vai descobrir na hora que der um BO com uma empresa maior. Até porque ele ainda tá com aquela consciência de que o R na marca é coisa de empresa grande. Quando eu for empresa grande, eu vou descobrir o que é isso, talvez. Sim. E não vem pesquisar sobre isso. Hoje é muito fácil você encontrar o conhecimento. O Google tem tudo, o YouTube tem tudo, mas a gente não sente essa necessidade. Eu acho que tem muito a ver com mentalidade e, assim, não sei se dá para ter um culpado, sabe? Mas eu entendo que o registro tem crescido muito. E aí, vem um outro lado do registro de marca, que é até complicado falar sobre ele, que é a parte obscura do registro. As grandes empresas, principalmente mais antigas, tinham o hábito de vender o registro de uma forma muito incisiva, de uma forma muito que não fosse verdadeira com o cliente.
Então, cobrando taxas que não existiam, cobrando valores que são absurdos, tratando o cliente com agressividade muito grande. E aí, houve um afastamento desse mercado. Os empreendedores no todo afastou. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu percebi muito. As pessoas me atendiam no telefone, eu falava que eu trabalhava com registro de marcas, e a pessoa já queria desligar, porque ela já teve uma experiência ruim com uma empresa que não foi verdadeira. Só para você ter ideia, a gente falando assim, desses momentos e da conscientização do empresário. E isso me faz assim, voltar um pouquinho no tempo, que a gente já teve essa experiência que teve esse boom no mercado da importância do registro de marca. Porque algumas empresas estão sendo penalizadas em multas, briga de marcas e por aí vai. Pronto, surge-se ali um alerta. Sim. E aí todo mundo começa a procurar. Só que nesse tempo surge isso daí, a questão das fraudes. E aí, assim, eu vejo, pelo menos que a gente recebia de forma assim, recorrente, e-mails. Fulano, você está recebendo aqui a notificação. Sim. Fulano, percebi que sua marca não está registrada e que você vai... Sempre um formato de, como eu posso dizer, uma conscientização pela dor, pela ameaça. E aí não havia aquela conscientização da importância da gestão, do crescimento. Beleza. Mas aí, eu até entendo, porque a gente como empresário, tem coisas que a gente toma decisão pelo medo mesmo. Pelo medo e, cara, deixa isso daqui pelo processo preventivo. Só que nessa do processo preventivo, algumas pessoas, as fraudes de mercado começaram a acontecer. Sim. Então, as principais foram essas, de e-mails, né? De, tá acontecendo isso. Como blindar? Como correr dessa turma? Como identificar uma empresa séria, um profissional sério ali para te acompanhar no processo de registro de marcas? Perfeito. Nossa, que pergunta pertinente. Vamos lá. Como que você identifica uma fraude? Para começar. Chegou para você já falando valor e te mandando boleto, pode ter certeza que é fraude. Tem duas fraudes principais no registro que todo mundo que abriu um CNPJ já deve ter passado por ela. A primeira, chega no seu e-mail falando que você está precisando registrar, não sei o quê, e o valor é aquele ali. Se você der entrada no seu pedido de registro, ainda que seja com um profissional, chega no seu e-mail também de outras empresas tentando fazer você pagar um boleto que não existe. Então, assim, chegou no e-mail, o boleto tá lá. Geralmente, eles colocam um QR Code já no meio do e-mail, para facilitar a pessoa pagar e eles conseguirem aplicar o golpe. Esse é uma das fraudes. Segunda, muito recorrente também, a galera chama de cliente fantasma. Te liga, fala assim, Renissan, vi que você abriu a marca tal. Tem um cliente aqui querendo registrar uma marca igual à sua, mas eu pesquisei e vi que seu CNPJ tem a data anterior e você tem prioridade de registro. Aí eu tô segurando a dele aqui e tô falando com você pra gente registrar, mas se você não quiser registrar, eu vou registrar a dele. Nossa, gente, eu já passei por essa. Pelo amor de Deus, vamos lá. Se existisse uma pessoa com uma marca lá dentro do escritório daquele cara pra registrar, ele ia deixar de atender aquela pessoa pra te ligar? Nunca faria isso. E a gente não conhece o processo. Aí já fica com medo. E geralmente eles são muito incisivos, muito mal educados. Uma cliente me ligou hoje, 9 horas da manhã. Mari, me ligaram, falaram isso, falaram aquilo. O cara foi desrespeitoso com ela no telefone. Fiquei um tempão com ela explicando. E aí é complicado, porque quando a gente está cuidando do cliente, quem está vendo de lá e tentando aplicar essas fraudes sabe que tem um profissional cuidando. E aí a gente tem que esclarecer tudo isso. Então, essas duas que são principais, que a gente não pode acreditar. E como que a gente vai identificar, então, um bom profissional? O bom profissional de registro de marca vai te explicar tintim por tintim como que o registro funciona. Geralmente, vai ser necessário você fazer pelo menos uma ligação. Eu, por exemplo, priorizo muito a chamada de vídeo, o encontro pessoalmente, mas pelo menos vai ter que ter uma ligação. Por quê? Tem muitos detalhes que por celular ali no WhatsApp você não consegue passar. Então, se a pessoa está te vendendo o registro de um jeito muito fácil, você pode saber que tem alguma coisa errada ali. Sim. Entendeu? Vou te dar alguns exemplos de situações que você pode pegar uma pessoa que está mentindo. Quando a gente entra com pedido de registro, inicia uma fase chamada fase de oposição. Nessa primeira fase, qualquer pessoa que não concordar que a sua marca seja registrada pode se manifestar. E aí você tem que responder. É um prazo de 60 dias.
Primeira coisa, pergunta para aquela pessoa que está te vendendo no registro o que acontece se você sofrer uma oposição. Essa pessoa provavelmente vai refugar, ou então ela não vai querer falar sobre aquilo naquele momento, porque provavelmente na cabeça dela, você iria aceitar o registro, não iria perguntar sobre isso, e ele iria te cobrar muito mais caro, talvez, posteriormente. O que a gente vê também em alguns casos, entra com o processo, e às vezes esse processo, sei lá, ele é protocolado aí de qualquer maneira, e aí todo ano tem aquela necessidade de pagar novamente. Olha só, você precisa pagar aqui mais taxas porque tem gente entrando com o processo. Tem, sei lá, o órgão responsável está cobrando mais disso porque senão sua marca ela vai ser removida. Isso me mata de ódio. E aí o empresário ele não sabe nem para onde pesquisar. Se é verdade, onde é que ele consulta, quem é que está notificando. Sim. E aí, por medo, ele vai pagando. E aí eu vejo que em alguns casos os empresários eles se fecharam por conta disso. Sim. Cara, sim. Como é que eu iniciei um processo de registro 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada. E daqui a pouco surgiu do nada a marca já registrada, sendo que eu entrei antes. Sim. Ou seja, uma escolha de profissional possivelmente caiu ali num processo. Sabe o que acontece muito também nessa situação? Ele cobra a taxa que não existe. 1 ano, 2 anos, 3 anos, todos os meses vai passando. Sai o pedido de registro, ele é deferido. No final, existe uma taxa de verdade. As taxas, elas podem ser pesquisadas, está lá no Google para todo mundo. As taxas são tabeladas pelo governo. Então, todas as taxas que existem, você pode ver. Aí o cara te cobra mensalmente taxa. Não tem taxa mensalmente. Não tem como ter taxas mensalmente. Tudo bem. Chega lá no final, chega na taxa de deferimento, que para menores empresas, né, o microempreendedor, o EPP, o MEI, no valor de R$ 298 hoje. Aí o cara vai lá e fala, pronto, agora tem que pagar essa taxa aqui. Só que o empreendedor já pagou tantas taxas que chegou lá no momento de pagar a taxa verdadeira, ele não quer mais pagar taxa nenhuma. Sim. E aí o processo é arquivado. Eu tenho clientes, tenho vários, assim. Eu ia falar o nome da marca, mas não, não vou falar, porque, né, é melhor evitar. Mas tem clientes que foi difícil vender o registro porque aconteceu isso. E aí, quando chegou lá no final, ele foi e falou, olha só, foi essa taxa aí que eu não paguei. Por isso que estava arquivado, já tinha mostrado para ele e tal. Então, assim, a pessoa cansa, ela se sente lesada, ela sabe que caiu num golpe, ela já pagou tanto, e ela não consegue olhar sozinha. Um bom profissional também vai te ensinar a você fazer a verificação do seu processo só. Eu sempre entrego para o cliente, olha, você acessa desse jeito, com esse passo a passo. Eu já mandei para vocês esse passo a passo. Olha, seu login, a sua senha, onde que você busca, onde que você vai. Porque você tem, claro que você tem a liberdade de olhar o seu processo. É um processo público. Tá todo mundo olhando, por que você que é o dono não vai lá olhar? Então, olha só, gente. Isso daqui, dica de ouro, tá? Quero identificar. Então, assim, a gente já sai daquele perfil de quero contratar. Como é que eu procuro? Então, aqui, o que Mari já está sinalizando pra gente? Esse profissional que te explica todo o processo, faz ali uma videoconferência, entende a sua marca, faz um processo de pesquisa antecipada, te apresenta. Ele investe um tempo em você. Perfeito. Ele investe um tempo em estudar a sua empresa. Então, para você que quer registrar, é isso. Se o parceiro que você quer contratar, ele está investindo dedicação em estudar o que você quer registrar. Esse é o primeiro critério. O segundo critério já é para aquele empresário identificar aquele golpista. E aí, o que vocês têm que imaginar? Hoje eu já estou pagando uma empresa. Como identificar se é uma fraude ou não? Então, pelo que você me falou aqui e eu anotei, roteiro de consulta. Então, se esse profissional hoje ele não me apresenta um roteiro de consulta, a gente já pode levantar já pode imaginar aí, que tem alguma coisa errada. E o processo em si, Renissan, ele é muito fácil de você conseguir entender. Ainda que você não tenha a especialidade, quando você abre o processo em si, ele tem datas de andamento. Qualquer coisa que for necessária, seja uma exigência do NPI, seja uma resposta de alguém que se manifestou, vai estar lá escrito. Então, na hora que você abre o seu processo, você consegue entender. Se a pessoa está te cobrando uma coisa que não tem um andamento lá, que não tem uma decisão, não tem o NPI pedindo para pagar, tem alguma coisa errada. A não ser que vocês estejam se opondo a um processo de um terceiro. Mas aí já entra em outros serviços, em outros detalhes. Um bom profissional, ele vai te deixar seguro. Ele vai te explicar, ele vai saber o que está acontecendo e você vai entender por que ele está fazendo aquilo ali. E a pessoa que vier para te dar um golpe, ela vai tentar sempre pegar de você seu dinheiro.
da forma mais fácil possível, ela vai tentar te roubar. Sim. Tem alguns pontos, alguns serviços que são prestados, vamos supor, contabilidade. Precisa de um responsável técnico para isso, né? O CRC, o advogado, o AB, algumas entidades por trás que tem que ter o respaldo daquilo para ele entregar aquela determinada prestação de serviço. Sim. Para o registro de marcas, a gente sabe que isso hoje não é uma exigência. Então, vem também aquele empresário que vai pensar da seguinte forma: eu tenho o caminho de procurar um especialista, ou eu posso tentar por conta própria. Sim. E aí, explica para essa galera, caminho solitário, essa jornada que é possível, mas o que ele pode encontrar de obstáculo, e esse com o especialista, em questão de interpretação, prazo. E aí, coloca isso na balança para a gente saber distinguir, até para aquele empresário teimoso entender, não, eu vou pelo caminho A ou pelo caminho B. Perfeito. Olha só, claro que tem como qualquer pessoa entrar com pedido de registro. Isso é plenamente possível, o YouTube ensina tudo para todo mundo. Por que é importante você ter, então, um profissional? Primeiro, para você não gastar seu tempo. Porque sai uma atualização de todos os processos do NPI, toda terça-feira sai uma revista. Então, eu particularmente estou lá toda terça-feira olhando a revista. Tem sempre mais de 5.000, 8.000 páginas e a gente faz o acompanhamento. O que eu faço todos os meses também? Envio mensagem. Eu, pessoalmente, vou em todos os processos de todos os meus clientes uma vez por mês e mando mensagem falando como que está o acompanhamento. Então, você já não precisa de perder seu tempo fazendo isso. Primeira coisa, o empresário não tem tempo para ficar gastando com isso. Nosso tempo é dinheiro. Sim. Então, esse primeiro ponto. Segundo ponto, o processo do NPI, ele é um pouquinho chato. Ele tem algumas fases, ele tem alguns prazos. Sem um especialista, talvez abra algum prazo ou você precise fazer alguma coisa naquele processo e você fique um pouco perdido. Talvez você receba uma oposição e você não saiba responder. Vamos lá, parando. O que é oposição e o que é defesa? Até para quem explique para o pessoal, para eles entenderem. Claro. Ou seja, vou iniciar um processo de um registro, vai surgir algumas etapas. Sim. Só que nessas etapas existe ali algumas coisinhas com o nome de oposição e defesa. Isso. O que é isso na prática? Vamos lá. Na prática, a oposição é quando você entra com a sua marca e eu acho que a sua marca parece com a minha. Mas eu já tenho minha marca registrada. Eu vou me opor ao seu processo. Eu vou contra o seu processo. Como assim vou contra? Eu vou pegar uma petição, vou colocar lá no seu processo dizendo: INPI, não concordo que essa marca seja registrada porque ela parece com a minha. Claro, do jeito correto. Sim. E aí, esse prazo vai ser finalizado, é um prazo de 60 dias que qualquer pessoa pode apresentar essa oposição, ir contra você. Uhum. Abre-se mais outro prazo de 60 dias para você poder responder essa oposição. E aí você vai dizer: INPI, o que essa pessoa está dizendo não tem nada a ver. A minha marca não copia dela por esses motivos. Que são vários, e aí a gente vai na Lei de Propriedade Industrial, no Manual de Marcas, na própria Constituição e tantas outras leis que a gente pode analisar para trazer essas respostas. Então, existe esse momento. Como que acontece aqui nesse caso? Recebi uma oposição. Para a gente responder, a gente paga uma taxa de resposta à oposição. Como que o INPI ganha dinheiro? Toda vez que você tiver que manifestar no processo, tem uma taxa. Uhum. Tudo bem. Se você emite essa taxa errado, o INPI talvez não vá considerar a sua resposta. Então, aqui já tem um problema. Um especialista, com certeza, não vai errar nisso. Uhum. Pode ser que o INPI diga: olha, você usou a taxa errada, a taxa certa é essa daqui, faz de novo. Talvez ele te dê um prazo para você corrigir. Mas isso não é sempre. Então, tá aqui uma outra situação. Então, além de você perder tempo, você pode perder tempo e errar o procedimento. Tudo bem. Passado essa fase de oposição, a gente já entra na fila de espera para ter a análise feita pelos analistas do INPI. Uhum. Essa é a fase mais demorada. Hoje um processo tem demorado em média 13 meses. Mas o INPI, ele pede um tempo a mais. Mas falando aqui pelo meu histórico de processos, eu posso dizer que 80% saíram com 13 meses. Geralmente a gente combina, vamos deixar um ano e meio, né? Espera aí, mas para sair um pouquinho mais cedo. Tudo bem. Estamos lá naquela fase de espera. Enquanto isso, o especialista vai fazer o quê?
ele vai continuar procurando se tem marcas parecidas entrando com o processo, para a gente poder se opor a essas marcas, sem perder esse prazo. Ele vai dar uma olhada nas redes sociais, se alguém não entrou também. Então, talvez você fazendo sozinho, você não vai se atentar a esses detalhes. Por conta do quê? Da falta de tempo. Os critérios de saber pesquisar, da linguagem adequada para aquela determinada defesa. E aí o especialista já sabe ali os caminhos o segredo da coisa. O segredo da coisa. Caminho. E aí a gente tem também, quando você fala de pesquisa, a pesquisa de viabilidade para mim é a fase mais importante do processo. Por quê? É na pesquisa de viabilidade que você entende o caso da sua marca. Mari, faz a pesquisa de viabilidade para mim. O que é que você vai fazer nessa pesquisa? Eu vou entender sua marca. Eu vou verificar onde a sua marca se encaixa. O INPI tem várias classes. Os canais do CNPJ? Sim. Perfeito. O INPI não segue aqueles canais. Eles têm uma separação própria. Ou seja, então, essas classes são os ramos de atuação dentro da cabeça do INPI, porque não tem lógica nenhuma aquelas classes, tem serviços totalmente diferentes na mesma classe. E aí a gente tem que identificar a classe correta para colocar o seu processo. Já vi muita gente fazer processo sozinho e enquadrar na classe errada. Te enquadrou na classe errada, você não está protegido. Mas deixa eu te interromper um pouquinho novamente. Isso daí, pelo que você acompanha no dia a dia, onde eles mais batem ali e falam assim, cara, isso daqui já tem uma marca existente, isso daqui não vai pra frente. É a cor, é a vírgula, não. É o que é? O código, é igual você tá falando assim, são as atividades a serem exercidas, porque às vezes vamos colocar assim, existe o mesmo nome, só que com atividades totalmente distintas. Diferente. Certo? Então vou pegar assim, um nome, Soma. Já vi empresas de Soma, representantes comerciais, indústria e prestadores de serviço. Ramos de atuações totalmente diferentes, mas o nome é igual. Sim. E aí o nome chega igual pro INPI. E aí, qual o critério que é utilizado agora? Vamos lá. Primeira coisa que eles analisam, as classes, que seriam os ramos de atuação. Se são nomes iguais em ramos de atuação totalmente diferentes, tá tudo bem. A gente tem o registro que é por classe. Então, por que eles pensam assim? Existem 2 pontos que o registro de marca vem para resguardar. Ele resguarda o dono da marca, por ter essa segurança, a marca em nome dele, mas ele resguarda também o consumidor. O consumidor, ele fica protegido por quê? Porque ele sabe que ele está comprando da empresa que ele quer comprar. Então, como que o INPI olha? Ele fala assim, essa marca aqui, Soma contabilidade. E essa aqui é a Soma sorveteria. Tem como o consumidor estar procurando contabilidade para na sorveteria? Não tem como. Ele nunca vai confundir a contabilidade com a sorveteria. Perfeito. Então, passa o registro, porque eles são diferentes. Se ele estiver na mesma classe ou com serviços, vamos dizer assim, parecidos, que complementem, vamos dizer que seja uma contabilidade e uma terceirização financeira. São parecidos. Ele não vai deixar passar. Tudo bem. Superada essa questão das classes, o que eles vão ver primeiro? Eles vão ver primeiro o item principal da marca. Então, escola de dono. Ele vai considerar a escola, dono. O D não vai ser importante. Então, ele vai olhar escola e dono. Tudo bem que escola e dono são muito comuns em usos separados. Mas se ninguém estiver usando o nome junto, eles vão fazer essa consideração. E aí eles vão ver também a identidade visual completa. A escola de dono também tem um elemento figurativo. Então, como que a gente consegue criar uma marca o mais registrável possível? Você pega um nome pouquíssimo comum e coloca um elemento figurativo junto. Mas é muito difícil criar uma marca. É muito difícil criar uma marca. A gente sabe que é muito difícil mesmo. Eu tenho, assim, eu conto em uma mão a quantidade de pesquisas de viabilidade que eu já fiz e que a marca era 100% registrável. Vou dar exemplo de uma delas, essa eu posso falar. Nós registramos recentemente a marca da Lepidolita. É um estúdio de unhas, nail design. E o nome é totalmente diferente. Quando eu pesquisei, eu não encontrei nada parecido. A Lepidolita, por ter uma palavra totalmente distinta, eles vão considerar, então, como é a marca? Lepidolita Nails Design. Eles vão olhar só o nome Lepidolita, que é o elemento principal do nome, e depois eles vão olhar o elemento figurativo junto. Como que eu faço para ter a marca, então,
que não bata com as outras. Evite usar termos comuns ou evite usar palavras que são muito corriqueiras naquele ramo. Contabilidade que chama somar. Contabilidade que chama contar. Sabe? Ela é muito fácil de você pensar naquilo ali. E por quanto tempo esse nome ele tem Validade. Porque assim, tem marcas, eu acredito que o conceito daquela marca ela já está consolidada, sabe? Já é utilizado no meio comum ali da gente se comunicar. Como que hoje isso é interpretado? Sei. Porque eu lembro que teve um episódio, que você até comentou, Renissan, isso daqui, essa palavra na sociedade ela já é difundida. Sim. Como é isso na prática, assim? Vamos lá. Tem algumas palavras que são consideradas de uso comum. Como que elas se tornam de uso comum? Vou dar um exemplo. Premium. Qualquer coisa premium. Ou qualquer coisa pro. Deixa eu ver outra. Essas coisas que o pessoal traz, tipo, para elevar o nível da marca. Qualquer marca que você colocar, não sei que lá, premium, o premium não vai ser considerado como algo que distingue a sua marca das outras. Porque tanta gente já usa, tanta gente... Gestão. Não distingue uma marca. Basicamente, ela descreve o seu serviço. ABC Gestão. O gestão por si vai só... mudar. Sabe por quê? É como se fosse churrascaria. Não sei o que é churrascaria. Todas as churrascarias podem usar a palavra churrascaria. Todas as sorveterias podem usar a palavra sorveteria. Churrascaria, bom sabor. O sabor. Olha. Seria nesse contexto? Seria mais ou menos. O bom sabor, ele cairia em um outro ponto. Eles também não aceitam quando você tem uma palavra que qualifique o seu serviço. Tipo... Interessante. Tipo... A melhor churrascaria. Não vai dar certo. Porque você está só dando um adjetivo para o seu serviço. Isso é legal. Mas o que é que não iria registrar caindo nessa questão da descrição da marca? Construir construtora. Tá falando o que uma construtora faz. Sim, mas nem para um slogan, isso de referenciar, vamos supor, churrascaria, vamos colocar aqui um exemplo. Qualquer churrascaria, nome. Qualquer nome. A melhor tal e tal. Pronto. Para slogan, aí é um outro desdobramento. Perfeito, outro desdobramento. O slogan, ele não entra numa marca. Se você fizer um pedido de registro de marca juntamente com o slogan, ela vai ser arquivada, ela não vai passar. Se ligou aí? O slogan, ele é um direito autoral. A gente também pode registrar ela enquanto direito autoral. Mas é um outro processo, não é no INPI. E o registro do slogan, ele não impede que outras pessoas utilizem, igual o registro de marca impede. Ele é uma prova de que você criou aquilo ali da sua cabeça. Claro que se alguém começar a usar, você pode ir brigar com essa pessoa extrajudicialmente ou judicialmente dizendo que você criou antes, porque é um direito autoral. Mas esse registro dele enquanto direito autoral, ele serve apenas para comprovar que é seu e que você registrou antes dessa pessoa começar a utilizar. Chamado de prova de anterioridade. Consegue entender a diferença? Uma coisa é uma coisa que você criou. Sim. E a outra é sua marca que tem exclusividade. Cara, olha que interessante. Não sei se seria o caso. Na época do Luva de Pedreiro, que ele tinha aquele ditado do receba. Receba. E aí surgiu ali um cantor na região que falou, não, isso eu falava nos meus shows, ele é da minha região e ele pegou isso. Isso também entra? Essa contextualização dessas falas que geram identidade Sim. naquela pessoa, isso eu teria que registrar? Enquanto direito autoral, sim, por ser slogan. Agora, se ele transformasse isso em uma marca, aí ele iria para o INPI, por exemplo. Vamos supor que ele lançasse um álbum chamado Receba. Ele poderia registrar como marca daquele álbum. É um pouquinho diferente. A gente tem que analisar assim, como que você usa esse termo? Por exemplo, muita gente das mentorias, vamos dizer assim, essa galera de curso da internet, usa jargões, por exemplo, em busca dos meus milhões. Esse em busca dos meus milhões pode se tornar o nome de um curso. Mas Vida épica. Vida épica, beleza. Vida épica pode ser o nome de um curso.
uma mentoria, qualquer coisa, mas vida épica pode ser só uma frase que eu costumo usar ali no meu dia a dia. Então, a gente tem que analisar se aquilo ali representa um produto ou um serviço, ou se ele somente representa um jargão daquela marca. Nesse caso aqui do Vida Épica, ele é um produto do Wendel Carvalho. Perfeito, aí é registrado. Então, ele tem um programa. Então, toda vez que a gente tem uma ideia e aquilo se torna um produto, eu tenho que empacotar isso e registrar. Perfeito. Porque isso pode ser utilizado de maneiras que... Principalmente se estiver divulgado no digital. Principalmente se estiver no digital. Com o digital isso ficou muito... Acho que o mercado, ele explodiu, muito, né? Porque muito. é aquela os métodos. Método tal, método Registra empresa... também, tá? Método empresa lucrativa. E aí? O método empresa lucrativa entraria como um curso? Provavelmente é um curso? Vamos supor que seja um curso. que seja um curso. Entraria como um curso. Agora, se for um método real, o que eu quero dizer? Máquina de vendas. Curso. Tudo isso pode virar um curso. Se chamou, é o nome do seu produto? Registra como marca. Tranquilo. Agora, quando você fala de método ou de técnica, a gente tem também um outro pontinho que tem um outro tipo de registro, que é o registro enquanto técnica mesmo. Por exemplo, criou-se uma técnica de fazer sobrancelha, que fica mais tempo. Agora eu não vou lembrar o nome, a galera que é da área da estética. Micropigmentação. Tá vendo aí? Tá por dentro, tá por dentro. Micropigmentação. Os usuários em casa. E aí, alguém desenvolveu essa técnica. Essa técnica, ela pode ser registrada na Biblioteca Nacional, enquanto técnica. E aí você vai trazer a explicação técnica dessa técnica. Ou desse método. Muita gente vai colocar o nome método no curso, mas não está criando nada. Só está usando o nome método. Então, ele não vai entrar como um registro de um método. Mas se você desenvolver um método novo, a análise SWOT é um método. Sim. É registrado como método. Então, tem também essa... Tá entendendo por que um especialista tem que olhar a sua ideia? Porque ele vai dizer, isso aqui, método. Isso aqui, técnica. Isso aqui, direito autoral. Isso aqui, registro de marca. Muitas vezes, você pode registrar o nome do método como marca. O nome da técnica como marca. Às vezes, até o seu próprio slogan é também sua marca. Um pode entrar no ramo ali do outro, né? No espaço do outro. Mas isso precisa ser analisado anteriormente. Porque se você registra um slogan como marca, você não consegue passar. Se você registra um slogan no lugar errado, já não vai estar registrado do jeito que você queria. Tudo isso é muito detalhado, né? Olha, e os casos assim mais famosos que você já acompanhou, que está atualmente na mídia? Aí tem demais. Exemplifica assim alguns Aí pra tem gente, demais. para materializar na cabeça aí dos nossos ouvintes. Eu adoro isso. Eu adoro falar dessas tretas no mundo da marca. As tretas. Eu adoro essas fofocas, porque... Vamos lá. Por que as pessoas contratam seguro de carro, hein, Nissan? Elas contratam seguro de carro porque elas veem todo dia alguém bater carro. Por que as pessoas não contratam o registro de marca o tempo todo? Porque elas não veem toda hora alguém perder uma marca. Geralmente, quando alguém perde uma marca, ela simplesmente fecha a empresa, bota outro nome, você fica assim, oxi, tinha outro nome aqui, era outra empresa, o que aconteceu? Você acha que a empresa era laranja, você acha que a empresa quebrou, ela só virou outro nome simplesmente. Por quê? Porque a pessoa não vai sair falando pra todo mundo, eu tava copiando a marca de fulano, tomei uma notificação judicial e troquei o nome. Ninguém faz isso. Então... beleza. Só que quando a gente fala de grandes marcas, isso acaba sendo divulgado. E aí eu tenho vários. Inclusive lá no meu Instagram, @MarianaCretli, quem estiver assistindo, pode me seguir. Eu tenho 2 quadros onde eu falo sobre as tretas no mundo das marcas e também faço análise de grandes marcas. E aí entra muito sobre isso. A última confusão que a gente teve envolvia a Meta, o Facebook. O que aconteceu com eles? O rebranding do Facebook aconteceu em 2021. A gente sobreviveu a essa mudança, né? Quando eles viraram Meta. E aí, existia já uma empresa, também do ramo tecnológico, que também se chamava Meta. Eles já tinham marcas registradas, inclusive há muito tempo, assim, mais de 10 anos. Acho que você até me perguntou isso, uma marca tem um registro válido por 10 anos e aí ele só fica renovando, então essa pessoa já teve registro, continuou renovando. 10 anos é o prazo. 10 anos é o prazo, depois renova, paga taxa, renova. Esse pessoal já tinha marca registrada, já tinha passado esses 10 anos, já tinha renovado, então já tinha muito tempo que eles cuidavam dessa marca e priorizavam isso. Eles tinham o registro do nome Meta de todo jeito que você imaginar.
todo jeito mesmo. Em várias classes, eles estavam bem blindados, que é como a gente chama quando a gente tem o registro em todas as classes que a gente precisa, em todas as formas de apresentação. Veio o Facebook e começou a mudar o nome. Eles perceberam, mas não acharam que poderia dar um problemão para eles. Afinal de contas, é o Facebook, né? Sim. Mantiveram ali de boa. Começaram a ter problemas absurdos. Por exemplo, foram colocados em 27 ações judiciais. Errado. Era para colocar o Facebook e colocaram eles. A galera começou a ir na sede da empresa achando que era o Facebook para ir reclamar de inconsistência no Instagram, no WhatsApp, no próprio Facebook, né? Iam lá na sede deles para reclamar. Eles começaram a ter um monte de notificação do Reclame Aqui. Quando a galera queria reclamar da meta, do Facebook e tudo mais, colocava o CNPJ deles. E aí, foi confundindo os consumidores. Chegava intimação, citação o tempo todo na sede deles. Um caos. Isso começou a ficar insustentável. Quando eles abriam processo seletivo, a galera mandava currículo achando que era o Facebook. Nossa. Então, assim, imagina a dor de cabeça para você esclarecer. Eles tinham que esclarecer para o judiciário, eles tinham que esclarecer para o fornecedor, eles tinham que esclarecer para o cliente, eles tinham que esclarecer para a pessoa que estava trabalhando com eles. Os funcionários, nossos colaboradores, começaram a receber ameaças e mensagens nos e-mails, nas redes sociais, porque a gente sabe que muita gente tem ali problema com o Facebook, com o Instagram, tem a conta suspensa e tudo mais, e é um pouco difícil acessar essas soluções. E aí eles eram o tempo todo recebendo esse tipo de reclamação. Ajuizaram a ação. E aí agora, na última semana, saiu uma decisão no Tribunal de Justiça, né, saiu um acórdão, dizendo que o Facebook teria que parar de utilizar a marca Meta aqui no Brasil. Nossa. Eles teriam que constar no site, em todos os locais de divulgação, que a Meta brasileira, né, que estava tendo problema, não fazia parte do grupo deles. Eles teriam que colocar lá no site deles, em todos os locais de informação, qual é o endereço real deles para receber a intimação e citação. E eles ainda determinaram que fosse oficiado Ministério Público, esses lugares de você fazer reclamação de apoio ao consumidor, esqueci o nome agora, Procon. Notificasse o Procon todos esses lugares para poder saber que aquela meta que estava tendo confusão não era o Facebook. E aí, colocaram ainda uma pequena multinha de R$100 mil por dia, caso o Facebook não tire a marca daqui do Brasil. Então, assim... E aí? B.O., né? 100 mil tá... Você tá preparado para receber uma multinha de 100 mil por dia? Por dia. E aí eles tinham... Se é pra eu ser indenizado... Imagina aí. De braços abertos. Imagina 100 aí. 100 mil todo dia... E aí, claro que o pessoal da Meta deve estar assim, tomara que o Facebook não tire a marca agora para eles receberem. Mas eles têm 30 dias para fazer essa retirada e mesmo assim ainda está com prazo em aberto para o Facebook recorrer dessa decisão. Ainda tem essa possibilidade de recurso. Se recorrer, vai suspender essa decisão e aí a gente vai seguindo com o processo. Mari, será que o Facebook vai tirar o nome Meta daqui? Vai voltar a ser Facebook? Vai virar outro nome? Nunca se sabe, né? A gente parece que essas empresas grandes, elas... encontram as manobras. E assim, para ele é um dinheiro que o Facebook tem. E eles vão analisar se eles vão fazer rebranding, se eles não vão. Mas, pode ter certeza, vindo a decisão final, eles vão precisar cumprir, porque apesar de ser uma empresa muito grande e internacional, a lei existe e ela precisa ser seguida. Se você judicializou ela e se chegou a ter uma decisão mandando eles pararem de utilizar a marca, eles vão ter que parar de utilizar a marca. Então, assim, nos próximos 20 dias a gente vai ver o que vai acontecer. Sim. Inclusive, essa semana deu uma instabilidade aí, né? No Instagram, no Facebook, caiu o Instagram de todo mundo. Aí eu, com a mente do registro de marca, falei, meu Deus, será que tem a ver com a decisão? Fui pesquisar se era no Brasil todo, não era no Brasil todo. Aí então não deve ter tido nada a ver não, né? Às vezes só alguém tropicou lá no fio. Mas fiquei esperando, porque com certeza alguma coisa vai acontecer. Ou eles vão mudar o nome, ou eles vão simplesmente apagar a Meta de todos os lugares aqui no Brasil, vai continuar veiculando lá fora, porque isso é comum, tá? Tem várias empresas internacionais que têm um nome aqui no Brasil e outro nome fora. O McDonald's, por exemplo, é assim. Em alguns lugares não podia ter o registro nesse país, e aí eles desenvolvem outro nome, continuam com a mesma identidade visual. Eu vi que essa aí do McDonald's, eles registraram aqui o Mac, o nome. Tem o Mac 1000, né? Talvez caiu no linguajar da galera, é minha. Sim. O centésimo McDonald's é Mac 1000, MEQUI. Ei. Então...
Tá dentro do guarda-chuva e de marcas. De né? marcas. Então, isso daí, Mari, a gente fala muito... É claro que existe todo um processo burocrático, mas existe duas consequências. E aí, o que precisa ficar claro na cabeça do empresário? O primeiro ponto é consequência financeira. Uma multa... E aí, Sim. às vezes, o dinheiro dessa multa, você não ter ela em caixa. Sim. Então, A própria esses são os indenização, riscos. que daí já não vai ser multa, vai ser abolada de uma vez. Sim. Então, primeira preocupação quando se trata do registro de marca está relacionado às finanças. Sim. Que isso vai impactar diretamente ali a sua empresa. E o segundo, eu entendo que está muito voltado para a essência do seu negócio. Porque pode chegar a decisão que talvez você não precise desembolsar, mas que você precise trocar de nome. E aí, empresário, eu te pergunto, se hoje você tem uma empresa que ela tem bons rótulos de que você entrega um bom produto, um bom serviço, mas que, se você precisar trocar de nome, será que você ainda vai continuar com a mesma clientela? Cara, isso é... Porque tem a ver Até também... você se comunicar com todos os seus clientes que Perfeito. antes era Maria do doce, agora é Joana. Nó. E aí? É difícil. Será que o impacto no faturamento, como é que você vai trabalhar a conscientização de comunicar ali o seu público? Sim. E acaba que de forma diretamente impacta financeiro. Não, e com quais olhos que as pessoas vão ver essa mudança? Sim. Porque pode ser uma imagem muito ruim pra você. Vendeu, quebrou? Vendeu, quebrou, era uma empresa laranja, tava cometendo crime. O que era que tava acontecendo? Que do dia pra noite virou outro nome. Fora isso, fora essas questões financeiras de indenização, você perde um histórico de investimento no seu negócio. E o uniforme que você fez? E a placa que você colocou, que não é nada barato? E o site que você criou? Design de interior. Material de papelaria. Tudo isso é dinheiro. E aí tudo isso vai pro lixo. Vai pro lixo e outra, se tiver outra empresa no seu ramo com esse nome, não vai só pro lixo. Vai ajudar essa outra empresa. Porque se você trabalha bem e é aquele nome, a galera vai achar que é aquela outra empresa que presta um bom serviço. E mais, e se aquela outra empresa presta um mau serviço e a galera tá achando que é você que presta um mau serviço? Acontece muito. Por exemplo, eu fui ali naquela loja, fui mal atendida. Vou aqui no meu Instagram. Todo mundo faz isso agora, né? Fui em tal lugar, fui mal atendido, isso e aquilo. Marca o arroba da outra empresa que nem era essa daqui que me atendeu mal. Aí já fica feio pra outra empresa. Mas fora tudo isso, tem também uma história. Tem também você se dedicar àquele negócio. A você criar aquela empresa e passar todos os dias dormindo e acordando, cuidando daquilo. Olha só o que aconteceu. Você falou isso daí da parte negativa. Na época daquele processo ali de luva de pedreiro, a empresa que agenciava ele tinha um nome. E era bem parecido com a razão social do nosso grupo. E aí a galera... Comentários negativos. Então isso foi fazendo ali, foi trazendo aquela avaliação negativa para a marca. Então, processo de alteração, comentários positivos para voltar a ser bem ranqueado novamente ali no Google. Perfeito. Então assim, olha a importância. A situação. E às vezes... Isso é negligenciado também, dentro daquilo que a gente já falou. Tem aquele momento que é a responsabilidade realmente do empresário, porque ele já passou daquele período de sobrevivência, mas tem momentos que já é realmente pontos que são negligência. Sim. Ele sabe que é importante, mas ele não corre atrás. Outros realmente, cara, eu não sabia, fui pego aqui de surpresa, igual essa questão da razão social. Por uma confusão ali de siglas, a galera... é gerenciamento. No outro é gerenciamento, eu entendo que é a mesma coisa. E pronto. Uma coisa é gerenciamento de empresa, outra coisa é o gerenciamento de carreiras. E aí? Pra quem tá ali pilhado e vai reclamar, o cara não tá nem aí. Tá nem ele aí. vai descarregar a raiva dele e ele vai entrar na tribo de quem ele tá defendendo, de que, E o efeito manada causa isso, né? Exatamente. Vem um e vem um monte de gente. Então, assim, eu vejo, assim... Cara, vamos ser sinceros. Existem dois tipos de empreendedores. Existe um empreendedor que cuida do negócio dele, quer prosperar com aquele negócio, quer ter boas condições de vida, quer dar boas condições de vida para a família, quer realmente expandir e fazer o negócio acontecer. Existe um empreendedor que só sobrevive daquilo. Abriu o negócio, dorme e acorda, trabalha com aquilo ali, é um esforço fazer aquilo ali funcionar, não tem amor, não tem nada naquele negócio, só
simplesmente vem o dinheiro e paga as contas e acabou. Um despachante de boletos. Um despachante de boleto. Esse tipo de pessoa não vai se importar com o Nada registro. contra os despachantes, tá, gente? A gente tá aqui falando de uma visão do que é um dono e do que é um líder de resultados. Sim. Então, existe duas páginas e nada contra. Nada tá? contra. Você só não pode ser um dono com esses pensamentos engessados de não evolução, querer ter os resultados de quem pensa de forma gerencial. Perfeito. Ou que, em determinado momento, o seu negócio vai ser pressionado a ser fechado porque ele atua no mercado de forma estratégica. Sim. De forma intencional nas suas ações de marketing, nas suas vendas. Tudo. Então, é isso. No não há estratégico, problema. no planejamento. Mas tenha consciência da cadeira que você está sentando. Perfeito. Se você planta X, você colhe X. Você nunca vai plantar X e colher Y. Então, se você está nessa cadeira desse dono aqui, que não se importa com o negócio, esse não é o tipo de pessoa, Renissan, que registra a marca. Esse não é o tipo de pessoa que se importa em perder o nome. Para essa pessoa, ele fala, tudo bem, se eu perder tudo isso aqui, eu boto outro nome e pronto, meu ponto está aqui nesse mesmo lugar, e ele não se importa. O outro tipo de empreendedor, ele tem uma outra mentalidade. Ele se importa com o tempo e com o dinheiro dele. Essa aqui é a pessoa que registra a marca. Então, apesar de pra gente ser algo tão óbvio, tipo, todo mundo tem que ter marca registrada, existem pessoas que têm a mentalidade que simplesmente não se importam e a gente vai respeitar. Mas tudo isso que a gente pontuou aqui hoje pode acontecer com essa pessoa. E pode ser isso que vai levar ele a ser realmente pressionado pelo mercado, fechar as portas e tudo mais. Perfeito. Quando a gente vem para esse outro dono, esse dono que tem a mentalidade, que busca crescimento, que busca conhecimento, que busca investimento, que pensa em futuro, né? Vamos dizer assim. Qual que é o momento, então, dessa pessoa registrar a marca dela? Todo mundo, vamos dizer assim, né? Generalizando, o pessoal do registro de marca, quando você pesquisar, todo mundo fala assim, a hora de registrar sua marca é hoje, agora. Na hora que você descobrir o registro de marca, você registra sua marca. Na hora que você pensou no nome, você registra sua marca. Eu vou ser muito sincera que, apesar disso ser o mundo ideal, não é o que eu prego. Quando eu falo sobre isso, eu divido entre a teoria e a prática. Porque na prática a teoria é totalmente outra, né? Uhum. Teoricamente, como que a gente abriria um negócio? A gente abriria um negócio tendo dinheiro para investir nele, tendo condições de registrar a marca, de fazer tudo direitinho, de pagar todos os impostos, de pagar todos os funcionários. É o desejo, né? É o desejo. Isso aqui é a teoria. Quantas pessoas que você conhece abriu uma empresa com esse caixa preparado para fazer tudo isso, para sobreviver até começar a vender? Pouquíssimas pessoas. Porque a gente cai naquilo que você falou. A galera abre empresa para poder sobreviver no primeiro momento, para encontrar uma forma de ganhar dinheiro, de sustentar a família. Então, nesse primeiro momento, Renissan, nem a pessoa que abriu a empresa está acreditando no negócio dela. Sim. Então, se você me pergunta assim, Mari, qual é o momento de registrar sua marca? Na hora que você acredita no seu projeto. Na hora que você acredita no seu negócio. É claro que tem pessoas que antes de abrir já acreditam muito e vêm registrar a marca. Eu tenho pessoas que têm marca registrada e ainda não abriu o negócio. Você pode fazer isso para você resguardar o seu nome desde que você, em um pouco tempo, comece a utilizá-lo. Mas tem gente que vai precisar abrir, vai precisar erguer aquilo ali e falar assim, pronto, em alguns meses, talvez, isso aqui vai funcionar, é disso aqui que eu vou viver, é isso aqui que eu vou fazer crescer, é daqui que vai vir meu dinheiro e vai vir a condição que eu vou dar para minha família. E aí ele vai registrar a marca. Por que que eu digo isso? Porque quando você registra sua marca, você tem responsabilidade com essa marca. São 10 anos que ela está no seu nome. É um patrimônio que está no seu nome. Do mesmo jeito que você tem que ter responsabilidade com sua casa e com seu carro. Então, se você não for bater no seu peito para falar, essa marca aqui é minha, não tem por que você registrar ela ainda. Você está tirando ela de uma pessoa que talvez fosse bater no peito e falar que é dela. Entende? Que às vezes a gente faz um raciocínio, mas eu enxergo um pouquinho ao contrário. Sim. Então, divisor de águas, realmente, se você deseja registrar sua marca, leve com seriedade o que é empreender, o que é gerir um negócio, o que é se responsabilizar pela experiência que o seu produto, o seu serviço entrega, pela responsabilidade que você tem com as famílias dos colaboradores que, direto ou indiretamente, você ajuda a sustentar.
tudo isso está debaixo dessa marca. Perfeito. Então, registrar uma marca vai muito além de uma folha, de um número na determinada instituição. Então, a gente está falando que a marca é o primeiro pontapé para boas decisões, mas também para grandes responsabilidades. Perfeito. E assim, é realmente um degrau que você sobe para chegar no sucesso. Porque eu costumo dizer, não existe empresa de sucesso sem marca registrada. Perfeito. Você registra sua marca porque você acredita no seu projeto. Sim. Você faz sucesso porque você se dedicou a ele. Então, a partir do momento que você fala assim, vou registrar a minha marca aqui agora, você coloca o primeiro pezinho em direção ao sucesso. Naquele momento, você entendeu que você está fazendo um investimento que vai se perpetuar no tempo para fazer o seu negócio também se perpetuar no tempo. E eu acho que esse é o grande diferencial. É uma ficha que cai na nossa própria mente. Você fala, agora eu registrei a minha marca e o trem vai ter que funcionar. Sem contar que registro de marca é um pré-requisito para se tornar uma franquia. Você quer uma mentalidade de crescimento maior do que uma pessoa que pensa em se tornar uma franquia? Então, eu acho que representa tudo isso, sabe? Mari, bacana. Acho que o episódio de hoje agregou bastante aí na vida dos nossos empreendedores. Acredito que ele vai pensar diferente. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui, finalizando, né, o episódio, se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empresários que hoje têm empresa, que não estão com a marca registrada, e para aqueles que pretendem também abrir um negócio. Assim, o que você falaria, sabe? Então, vamos colocar aqui igual o exemplo do Joel J, que você comentou, um podcast que a gente gosta bastante. Temos aí um microfone onde, ao falar, todos os empresários vão escutar. O que você falaria? Cara, isso é difícil, hein? Se eu pudesse falar algo para todos os empresários escutarem, eu diria para eles, nunca pare de sonhar, nunca deixe de estudar, acredite nos seus sonhos, seja perseverante no seu projeto e registre sua marca. É isso. Perfeito. Então, essa frase, essas suas últimas frases aqui, me deixou algumas reflexões positivas e também validando o que a gente vem fazendo. E que fique também aí para todos os empreendedores que estão aqui nos escutando. Então, se você acredita no seu negócio, você vai registrar sua marca. Até porque não existe um negócio de sucesso sem a marca registrada. Então, caminhando aqui para o final desse episódio. Renissa, antes da gente terminar, eu tenho uma coisa para dizer. Acabei de decidir aqui, deu na minha cabeça, senti no coração, e é assim que a gente faz, né? Ao vivo. Todo mundo que vier aqui pelo canal da Escola de Dono, ou que for cliente de vocês, que entrar em contato comigo, e aí pode entrar em contato através do Instagram, @marianakretli, o link tá na bio para poder falar comigo, eu vou dar uma promoção especial. Como que vai funcionar? A gente precisa fazer a pesquisa de viabilidade de todas as marcas para saber se elas são registráveis ou não. O valor da pesquisa de viabilidade vai ser abatido no valor do processo principal. Então, a gente vem falar comigo, eu vou pesquisar a marca, vou dar toda a estratégia para elas, e o valor da pesquisa vai ser também um bônus. Beleza? Tá vendo aí, pessoal? Quando a gente fala do caos ao lucro, a partir do momento que você obtém economia em uma determinada contratação de serviço, isso também é lucro para dentro da sua empresa. Se você gostou, curte, compartilhe, ajude esse canal a crescer e educar a milhares de empreendedores que estão aí buscando evolução gerencial, evolução na gestão de pessoas, de processos, na gestão financeira, na gestão do brand aí do seu negócio. Então, se esse episódio ele fez sentido, ajude aí o nosso canal a crescer. E até a próxima.